Seja bem-vindo a este devocional. Eu convido você a ter um momento com Deus comigo. Abra sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 17, e nós vamos ler do versículo 8 ao 16, que nos diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água, para que eu beba. Indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Quando eu li essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, eu me senti como uma mulher viúva. Eu me senti como uma pessoa que possuía pouco, o suficiente para uma última refeição espiritual. E Jesus, o Senhor poderia ter enviado Elias para qualquer lugar, para a casa de qualquer pessoa, para que ele pudesse ser sustentado com alimento enquanto a terra estivesse seca, sem chuva. Mas o Senhor escolheu a viúva de Sarepta. O Senhor escolheu aquela mulher, porque o Senhor sabia que aquela mulher necessitava de uma palavra, ela necessitava de um renovo. E por isso que o Senhor enviou Elias no momento certo na vida dela. Porque o Senhor, Ele trabalha nas impossibilidades da nossa vida. E talvez ela poderia ter pensado: como que o Senhor envia um profeta à minha casa, sabendo dos tempos difíceis que eu estou passando e sabendo das minhas condições? Mas o Senhor, Ele não viu as impossibilidades que a mulher estava passando. O Senhor viu a possibilidade através daquilo que ela já tinha. A mulher só conseguiu ver aquilo que ela tinha e ela só conseguiu ver a impossibilidade sobre aquilo. Mas o Senhor, Ele não viu a impossibilidade sobre aquilo que ela possuía. Ele viu a possibilidade da multiplicação através daquilo que ela já tinha. O Senhor não queria que ela tivesse mais. O Senhor queria fazer com aquilo que ela já possuía. Talvez a gente esteja agindo como a mulher viúva. E a gente só esteja olhando para a impossibilidade. E quando o Senhor Jesus pede para nós um pouco de água e um pouco de pão, a gente se vire para Ele e diga: Senhor, eu tenho só o suficiente para mim. Eu não vou conseguir lhe entregar o que o Senhor espera, porque eu não tenho o suficiente, Senhor, para te dar. E o Senhor vem e nos diz que Ele não quer que a gente tenha mais. Ele quer aquilo que a gente já possui, para que Ele possa fazer mais através daquilo. Ele não vê a necessidade, Ele vê aquilo que a gente já possui, e Ele quer aquilo que a gente já tem, para que Ele possa transformar, para que Ele possa multiplicar nas nossas vidas. Eu não quero enrolar muito e ficar falando muito sobre essa mulher, porque a Bíblia não fala muito sobre as características dela, mas a Bíblia fala o suficiente, aquilo que a gente precisa saber sobre ela e sobre a passagem dela e como ela foi importante nesse momento, como que ela trouxe uma lição para a nossa vida e como que a gente pode aprender com ela e com a atitude que ela teve diante do problema. Quando eu vi essa palavra, eu senti que ela falou muito comigo. Porque eu disse: Senhor,
Como que eu posso, Senhor, fazer para ti se eu não tenho? Como que eu posso te entregar o melhor se no meu íntimo eu sinto que eu não tenho o melhor para te dar? Como que eu posso fazer a mais e o Senhor sabe qual é o desejo do meu coração? Mas eu não consigo, Senhor. Eu não consigo e todas as vezes que eu tento eu falho. Todas as vezes que eu tento eu acabo fraquejando. E todas as vezes que eu tento eu acabo trazendo para minha vida, ao invés de confiança, o sentimento de desconfiança, de dúvida, de insuficiência. Mas o Senhor falou comigo através daquela palavra, que o Senhor faria o impossível através do que eu já tinha, do que eu já possuía. Ele não queria que eu tivesse a mais, Ele queria trabalhar com aquilo que eu já possuía. E Ele disse para mim, mostra para mim o que você tem, faz primeiro para mim e eu te provarei que eu estou com você. E eu não permitirei que a palavra se acabe, eu não permitirei que a farinha se acabe, eu não permitirei que falte o azeite, porque eu que sou o Deus da providência. Enquanto eu estiver presente não faltará, a farinha da panela não se faltará e o azeite da botija não cessará. Enquanto você estiver com seus olhos focados e confiando em mim, não faltará para você. Então a palavra que o Senhor quer dizer para você hoje é que Ele quer que você se apresente, você faça primeiro para Ele, que você não olhe para suas impossibilidades, que você não olhe para as dúvidas, que você não olhe para aquilo que você não tem, porque o inimigo ele vai fazer com que você foque somente naquilo que você não tem. Ele vai arrumar 1000 desculpas para que você não faça a vontade de Deus, porque Ele não quer que você faça a vontade de Deus, porque Ele sabe que quando você se prontificar a fazer a vontade de Deus, o Senhor moverá as águas ao seu favor, assim como o Senhor moveu na vida da mulher. Mas a mulher, depois disso, mesmo depois dessa prova que o Senhor deu sobre a vida dela, ela desconfiou, ela deixou que a fé dela fraquejasse, porque o filho dela adoeceu e o filho dela chegou a morrer. E ela se revoltou e ela disse ao profeta: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Então a mulher desconfiou. E quantas vezes a gente não tem a mesma atitude da mulher? A gente diz para o Senhor que a gente confia, que a gente crê, que a gente vai entregar tudo nas mãos dele. E logo depois, quando vem uma impossibilidade, quando vem um problema, a gente solta da mão de Jesus. E a gente diz para ele, a gente se pergunta por que ele permitiu que aquilo acontecesse. Porque a gente se esquece da primeira vez que o Senhor proveu, da primeira vez que o Senhor não deixou faltar, da primeira vez que o Senhor esteve presente. E a nossa desconfiança, o inimigo sopra no nosso ouvido e ele diz: o Senhor te abandonou. O Senhor não vai prover de novo, o Senhor não vai fazer de novo, o Senhor não vai te ajudar de novo. E a impossibilidade cresce no nosso coração. Mas a gente precisa crer, e crer que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, e que Ele pode, que Ele faz da maneira que Ele achar melhor. Então talvez hoje a gente precise se apresentar diante do Senhor com aquilo que a gente tem, não procurando aquilo que a gente ainda não tem. Talvez você não fale tão bem, talvez você tenha desconfiança, talvez você tenha suas inseguranças, mas o Senhor Ele te quer do jeito que você está, para que Ele possa fazer com aquilo que você já possui. E você vê, através daquilo que você já tem, o Senhor multiplicando, o Senhor fazendo. E você se perguntar: como que o Senhor consegue fazer isso, sendo que eu não possuo isso? Mas é assim que o Senhor trabalha nas nossas vidas. Uma coisa que eu não contei pra vocês é que no final do meu devocional sobre... acho que foi o devocional que eu falei pra vocês sobre desespero, esperança e espera. Eu acho que foi no final desse devocional, quando eu terminei de gravar, eu senti como se as minhas orações e as minhas palavras tivessem sido completamente vazias, tivessem saído vazias da minha boca. E eu passei aquela semana inteira me sentindo insuficiente, sentindo que o Senhor Ele não estava me ouvindo e sentindo que Ele estava ausente. Eu via tudo ao meu redor, mas eu não via o Senhor Jesus. E isso trouxe um peso para mim. E não foi fácil lidar com isso. Mas eu entendi
que aquela semana foi a semana que o Senhor mais se fez presente na minha vida. Ele falou comigo de uma forma que Ele nunca havia falado antes. Ele me tratou de uma forma que eu nunca havia sido tratada antes. E Ele falou de um modo que eu nunca esperasse que Ele falaria. Porque o Senhor, Ele gosta desses momentos da nossa vida, nos momentos mais difíceis que a gente acha que Ele não está presente, para que Ele mostre no secreto de que Ele está presente. E é nesse momento que a gente precisa estar com os ouvidos atentos, porque pode ser o momento que o Senhor vai querer falar de uma forma diferente com a gente, porque a mulher não esperava a visita do profeta, a mulher, ela não esperava que o profeta viria e se acomodaria na casa dela. Então quando ele chegou a ela, ele pediu comida, ele pediu água, ela logo pensou: Senhor, eu não possuo. Como podes enviar um profeta para minha vida para que eu o sustente se eu não possuo nem para mim? Mas foi naquele momento improvável que o Senhor mostrou que Ele estava com ela. Foi naquele momento improvável em que ela teria que dar para outra pessoa aquilo que ela não tinha, que o Senhor proveu na vida dela. Então, às vezes, a gente precisa entregar aquilo que a gente tem para outra pessoa, para que o Senhor entregue em dobro para nós. Talvez a gente precisa fazer em dobro para o Senhor, para que Ele faça em dobro para nós. Talvez hoje a gente precise entregar um sacrifício como Abel para o Senhor. Um sacrifício puro, um sacrifício sincero, um sacrifício que chame a atenção do Senhor, para que Ele olhe para nós e para que Ele veja que no nosso coração mora sinceridade, para que Ele veja que nós não possuímos nada e que nós nos humilhamos na presença dEle com aquilo que nós temos. Então talvez seja o dia da gente ter a atitude da mulher e obedecer e fazer aquilo que a gente tem, mas fazer o melhor. Fazer com gosto, fazer com alegria, fazer com o máximo de esforço, para que o Senhor veja esse esforço e multiplique na nossa mesa, multiplique na nossa vida, multiplique no nosso coração. Só que aí você pode me perguntar: como que eu vou fazer para o Senhor se eu não sei nem para mim? Como que eu vou servir ao Senhor se eu nem sei como servi-lo? Como que eu vou apresentar o melhor para o Senhor se dentro do meu coração só existe aquele sentimento de insuficiência, de que eu não vou conseguir entregar o melhor? Mas é nesse momento que o Senhor, Ele mais recebe a nossa adoração, Ele mais recebe o nosso sacrifício. Talvez a gente não tenha nada a oferecer, mas o nosso nada seja tudo para Deus, mas o nosso pouco seja muito para Deus, mas o nosso pequeno seja demais para Deus. A gente só precisa se entregar de coração. E a gente só precisa fazer a vontade do Senhor, porque ninguém pode fazer pela gente. E se a gente se acomodar, a gente nunca vai fazer. Mas no nosso coração vai morar sempre aquele sentimento de que: e se eu tivesse feito? E se eu tivesse oferecido? E se eu tivesse me entregado? Então, antes que a dúvida do e se surja no nosso coração, a gente se proste e faça para o Senhor. Entregue o nosso melhor. Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional. Até a próxima.